Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Já agradecida a Deus pela a oportunidade do programa, e pedindo a você que está com sua Bíblia longe, põe ela perto, leia conosco, hoje trago uma palavra que se encontra em João, no capítulo 4, mas no versículo 6, a seguir, vou ler alguns versículos para a gente entender melhor, o que se trata a mensagem, já adiantando para você, se trata da mulher do poço, Aqui não diz a mulher do poço, fala da mulher de Samaria, no capítulo 4. Mas eu vou aqui no versículo 6. No versículo 6 diz assim: E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui, se trata da mulher de Samaria, uma samaritana, Jesus, ele ia passando, mas os discípulos, para outra cidade, para uma cidade, e aí ele ficou ali naquele poço, Ele ficou cansado, como disse aqui a palavra, ele cansou, porque ele também era pessoa, era santo, mas era humano, estava ali na qualidade de pessoa, e ficou ali no poço. Mas ele sabia o que ia acontecer, Ele já sabia, que naquele poço ia aquela mulher buscar água, e aquela mulher ia buscar água naquele poço quando não havia ninguém mais, Porque ela não podia, ir pegar água quando tinha outras pessoas ali. Ela era mulher separada, Era mulher, que não era bem vista, Uma mulher sem marido naquela época, ela não era bem vista, Então, quando ela chegou lá, estava o Senhor Jesus, estava um homem, E ela, com certeza, ela imaginou: nossa, o que esse homem está fazendo aqui? Sempre que eu venho buscar água, não tem ninguém, e hoje está esse homem aqui, Eu imagino, imaginando, o que ela vinha pensando, Então, quando ela chegou, o Senhor disse para ela: dai-me de beber, E ela achou admirável, porque o judeu não falava com o samaritano, Mas Jesus, adiantando já aqui um pouquinho, Jesus, ele não faz discernimento de pessoas, Jesus, ele não faz discernimento de pessoas, Então, já se vê que ele estava conversando com a mulher, Então, naquele momento, a mulher disse: como que me pede de beber, Aí ele disse: se eu te der a água que eu te der para tu beber, nunca mais tu terás sede, Então, o texto ele é bem grande, que a gente não pode ler todo o texto, Então, por isso eu digo, leia na sua casa todo o texto com calma, Convide o Espírito Santo para ler com você, amém? Que a gente entende melhor quando nós lemos pedindo a presença do Espírito Santo para nos ensinar. Muitas vezes você não tem uma pessoa para ler a Bíblia junto com você, e você deseja uma pessoa ali para lhe ensinar, para conversar com você, para lhe ensinar. Mas quando não tem, chama o Espírito Santo, que ele é o melhor professor para nós, nesse caso,
de nos ensinar do livro santo, amém? Então, aqui, né, mais a seguir aqui, né, no 11, Jesus diz assim: e Jesus responde e diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Da água que eu lhe der, se fará nela uma fonte da água a jorrar para a vida, né? Jesus aqui ele fala da salvação, né? Que a água, né, simboliza o Espírito Santo, né? E Jesus fala da salvação, que se ele desse da água para aquela mulher, né, jamais ela ia ter sede novamente, né? E aí ela disse assim, né, na inocência, né, ela disse: então me dá desta água, pelo menos eu não volto mais aqui para apanhar água, né, do poço, né? E Jesus falava da água da vida, não era água, né, que a gente bebe, essa água comum, né? Então, quando o Senhor Jesus disse para aquela mulher: vai chamar o teu marido? E ela disse: não tenho marido. E ele disse certo, tu teve 5, mas até aquele que está lá não é teu, né? Então aquela mulher viu que aquele homem era diferente, né? E ela percebeu que era o profeta, né? O Messias, né? Então, dali em diante, aquela mulher, quando ela percebeu que era Jesus, né? E ele disse, né? Que era Jesus, né? Jesus de Nazaré. Então, naquele momento, a vida daquela mulher mudou. Quando o Senhor Jesus ele olha para mim e olha para você, ele faz um raio-x da nossa vida. Ele faz um raio-x da nossa vida, né? Ele vê, assim como a gente vai no médico, né? Vai no médico. E aí o médico põe a gente lá naquele aparelho, né? Para fazer um raio-x. Aí vê lá o que a gente tem dentro, né? Então, quando o Senhor olha para nós, ele olha para o nosso interior, para dentro de nós, né? E ele vê, né? Ele vê o que nós temos, né? Dentro de nós, né? O nosso pensamento, né? O que está ali guardado no nosso coração, as mágoas, a angústia, né? As tristezas, né? Então, tudo ele está vendo ali, né? Ele olha para nós e ele já vê como um raio-x, ele vê o nosso interior, né? Então, Jesus, ele disse para aquela mulher: vai, chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. E ele disse bem, né? Então, quando ele estava conversando com aquela mulher, chegou o discípulo. E os discípulos se maravilharam, porque viram o Senhor conversando, né? Um judeu conversando com um samaritano, porque Jesus não faz discernimento de pessoas, né? Então, amados irmãos, ouvintes do programa Acordando com Deus, né? Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda. Quando nós temos um encontro com Deus e permanecemos com Ele, a nossa vida muda, já é outra qualidade de vida, é uma vida com Jesus, é uma vida com o Espírito Santo, né? É uma vida com pensamento diferente, né? Um pensamento que vai para buscar a salvação, né? Então eu deixo essa palavra, não posso continuar mais, né, por causa do tempo, né? Então eu deixo essa palavra para o meu e para o seu coração. Leia a Bíblia, né? Leia todo o texto, que é muito importante, amém? E que Deus abençoe, né, a sua família, Deus abençoe a minha família. E já estou grata ao Senhor pela oportunidade do programa. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.